Nós vamos falar hoje sobre um texto do Antigo Testamento. E eu estou lendo um livro que diz Pregando e Ensinando através do Antigo Testamento. Há alguns pregadores que não querem pregar no Antigo Testamento porque fala que ficou para trás. Sabia disso? Que é antes de Cristo, né? AC. E coitados, né? Porque o Antigo Testamento, eu não gosto de dizer Velho Testamento, porque velho é uma coisa que a gente deixa de canto. Eu gosto de falar antigo, porque antigo é relíquia, né? Algo importante, né? Não tem diferença de carro velho e antigo, né? Antigo você olha e fala, ó. E o Antigo Testamento não são várias histórias, é uma história só. São vários episódios, vários homens, várias datas, mas a história é uma só, porque além de ser antes de Cristo, também é RC, rumo a Cristo. O Antigo Testamento ele aponta para o Cristo, aquele que viria para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia e nos deu vida e vida eterna com Deus. Então, quando se trata de Antigo Testamento, não é algo ultrapassado, é algo novo, é algo que nos traz esperança, é algo que nos traz alegria, é algo que nos traz fé, é algo que nos traz foco, e o nosso foco é Jesus Cristo. Então, se você veio aqui nessa noite, Deus já sabia que você estaria aqui. Ele é soberano. E Ele tem uma palavra para você. A voz que você vai ouvir aí no seu ouvido é do presbítero André. Mas a palavra não é do presbítero André. A palavra é de Deus. E quando a palavra de Deus é ministrada, nós temos que pregar ela de forma sobrenatural, porque não é simples, é algo sobrenatural nas nossas vidas. A palavra de Deus transforma, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele se revela através da sua palavra. E nós estamos aqui para ouvi-la. Eu gostaria que você acompanhasse comigo o Salmo de número 27. E nós vamos falar um pouco de medo. Quem é que nunca teve medo? Tem medo que é bom. Quando o casal vai ter um filho e a mulher está grávida, bate um medo, né? Principalmente na mulher, né? É ou não é? Mas é algo bom, não é? Vai nascer uma criança. Mas tem medo que você quer ficar no quarto escuro. Tem medo que dá depressão. Tem medo que dá tristeza. Tem medo que dá vontade de morrer. É ou não é? Se alguém nunca fez isso, é poucos. Mas todo mundo já teve vontade de morrer. Todo mundo já chegou para Deus e falou assim: meu Deus, eu não aguento mais. Se não foi todo mundo, a porcentagem é quase 100%. Porque todo mundo passa por dificuldade. Todo mundo passa por problema. Todo mundo fica triste. Todo mundo fica doente, enfermo. Todo mundo fica desempregado um dia. Quem não ficou é bem aventurado. Mas a maioria passa dificuldades. Domingo passado nós vimos um testemunho aqui do Luiz Fernando. E ele foi para fora do país, para quem não estava aqui, só para vocês entenderem. E as coisas começaram a piorar, não é? E você acha que o medo não veio, a tristeza não veio, a dificuldade não veio? As incertezas dessa vida não vêm? Vem sim, para todo mundo. Para negro e para branco, para pobre e para rico. Mas uma coisa é certa. O nosso Deus é único, Ele é poderoso e Ele está conosco em todos os momentos. Jesus Cristo, Ele nos fez uma promessa tão linda: estarei convosco todos os dias. Ele não disse só os dias maus, ou só os dias bons. Ele disse todos os dias. Então se inclui
as duas partes, os bons e os maus. Quando nós estamos com saúde ou quando nós estamos doentes. Quando estamos felizes ou quando estamos tristes. Deus é o Deus Emanuel, o Deus conosco. E em meio à pandemia, tem muita gente desanimando. Tem muita gente se escondendo. Tem pessoas se apostatando da fé, ou seja, deixando a fé. Porque deixou de confiar naquele que pode todas as coisas. E esse é aquele que está aqui entre nós, a qual nós cultuamos, nós louvamos, nós adoramos, porque esse é o nosso Deus. É Deus de promessa, é Deus de milagre, é Deus que em meio às dificuldades estará conosco até o fim. Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Um salmo de Davi. Um salmo de um homem de Deus. E nós vemos que a maioria dos salmos é escrito por ele. Davi tinha história. Davi teve muitas dificuldades. Na época, era um homem considerado muito bom na guerra. Mas nós vemos que Davi teve êxito em suas batalhas, porque o Deus de Davi sempre esteve à frente das batalhas. Era muito difícil Davi fazer algo sem consultar a Deus. E pode ver que quando ele não consultou, ele caiu. É ou não é? E nós como igreja somos assim. Às vezes nós tomamos decisões e quando não dá certo, quase todas as vezes é porque nós deixamos de consultar aquele que guia todos os caminhos corretamente. E pode ver que quando Davi ele faz algo, ele consulta a Deus, ele tem êxito. Ele tem vitória. Ele ganha as guerras. Mas quando ele deixa de consultar a Deus, foi o momento que ele caiu. Então, é um homem que estava sujeito a tudo que nós somos sujeitos hoje. Se ele teve tristeza, fome, angústia, vontade de morrer, nós também passamos pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas. Talvez as batalhas de Davi não foram as nossas, as dele foram diferentes, mas o problema chega na casa de qualquer um. Mas uma coisa em comum temos: o Deus de Davi é o Deus da igreja nessa noite. É o Deus da nossa salvação, da nossa esperança. É o Deus que batalha por nós. É o Deus que está conosco. É o Deus que nos fortalece. É o Deus que nos alegra. É o Deus que está aqui caminhando conosco todos os dias. Esse é o nosso Deus. E nós vemos dificuldades. É filhos querendo fazer o que querem, os pais se calando. Os pais ficando quietos. Quando o filho chega e fala assim: pai, hoje eu não vou. Bom, fica. Eu sou de uma época diferente. Que quando eu falava para o meu pai e para minha mãe, eu vou ficar, eles não deixavam ficar. Talvez é por isso que estou aqui. É por isso que muitos aqui, quando o pai apertou
o calo e falou assim: vai aí, é pro seu bem. Eu quero dar um conselho para cada pai aqui nessa noite. Force seu filho a fazer as coisas, mas mostre para ele o porquê você está forçando. Porque sim, porque não é resposta. Mas quando você conscientizar o seu filho, você vai porque eu quero o seu bem, é isso, é assim, vai prosseguir por causa disso, você vai ver que você não vai se arrepender, porque é bíblico. A Bíblia fala: ensina a criança o caminho que deve andar. E lá na frente você não vai se arrepender, porque ele vai estar no caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Nós temos que saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Assim como Davi tinha consciência disso, e fazia, e orava, e buscava, e jejuava, se cobria de pó, em questão de humilhação a Deus naquela época. Era assim que eles faziam. Quem nunca teve medo? Quem nunca passou por situações difíceis, de angústias, incertezas, preocupações? Atos 13, 22 diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E passou por muitas situações difíceis, de medos, de angústias. E nós vemos que nesse Salmo 27, estudiosos dizem, não é 100% comprovado, mas faz lógica pelo contexto, que o Salmo 70 é um salmo que antecede o Salmo 27. E nós vemos que o Salmo 70, Davi, um salmo davídico também, ele vai nos dizer assim: livra-me, ó Deus. E ele tem pressa, Davi, ele fala assim: apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Davi estava suplicando a Deus. A súplica é por algo específico. A súplica é por uma causa concreta ali que a pessoa está precisando. É algo específico. E Davi está fazendo essa súplica. Deus, ele vem no tempo certo, mas aos nossos veres, aos nossos pensamentos, não parece muitas vezes que Deus está demorando? Mas ele não demora, ele chega no momento certo. E o que vai fazer a gente esperar? A paciência e a confiança em Deus. Essas duas coisas vão fazer com que a gente espera em Deus, confia em Deus. É por isso que muitas pessoas não permanecem na fé. Porque ela vê que Deus não respondeu e ela já quer tomar o seu próprio rumo, as suas próprias decisões. Ou seja, já está com problema, não esperou em Deus e vai estar com mais problemas, porque já está aquele, vai vir outros, porque aqueles que fazem aquilo que não é da vontade de Deus, não dá certo. Pode ser que aparentemente dê, mas não dá. Vai falar que ninguém aqui nunca olhou para alguém que não professa a sua fé, a nossa fé, e parece que a pessoa está melhor do que nós. Mas isso é passageiro. O que permanece é nós estarmos juntamente com os pensamentos de Cristo. E pelo Espírito Santo dele,
Ele vai nos conduzindo, de fé em fé, passo a passo, juntamente com Ele. Nunca dar um passo sem que Ele dê o primeiro e você o siga, e nós o sigamos, porque isso vai fazer bem para todos nós. E nós vemos que o Salmo 70 antecede o 27. E nós vemos o 4 do 70, eu vou trabalhar nesses dois salmos. Ele diz, né, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Quem busca ao Senhor se alegra, se regozija, porque a verdadeira alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos mantém de pés. A alegria do Senhor nos alegra. A alegria do Senhor nos dá esperança. A alegria do Senhor nos fortalece. E vale a pena. A alegria do Senhor está em nossos corações, porque ela vai refletir em nós. E mesmo em meio a dificuldades, nós vamos nos alegrar no Senhor. A maior providência que podemos ter de Deus, sabe qual é? É ter a presença dEle em nossas vidas. Essa é a maior providência. Senhor, ainda não se resolveu. E Deus nos diz, não se preocupe. Não se resolveu, mas ao seu tempo vai resolver. Ao tempo de Deus vai se resolver. Mas uma coisa é certa, Deus presente, Deus conosco. Quando os discípulos estavam reunidos, depois da ascensão de Cristo Jesus no céu, eles estavam reunidos a portas trancadas, com medo dos judeus. Cristo, ele transpassa a parede daquela casa, daquele local, se coloca no meio deles e diz, paz seja convosco. Quando a presença de Deus é constante, é sempre, é todos os dias das nossas vidas, nós vamos ter paz em nosso coração. Nós vamos ter paz de espírito, porque a presença de Deus é a maior providência que pode haver em cada um de nós. Para ter a presença de Deus não tem outra maneira a não ser de buscá-lo. E a Bíblia nos dá a oportunidade de buscá-lo nesse dia, nesse domingo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É não perder tempo. É não cochilar. Não aquele cochilo daquela preguiça saudável. Honesta, né? Justa. Merecida. Você trabalhou a semana toda e hoje eu vou dar aquele cochilo, né? Se eu cochilar 20 minutos para mim, já tá bom. Fico, se deixar 48 horas acordado. Alguns dizem que é 220, né? Mas eu acho que é um pouquinho mais, viu? Mas cochilar espiritualmente não pode. Nem um minuto. Temos que estar atentos. Temos que estar de olhos abertos. E para ter a presença de Deus, não tem outra maneira, a não ser buscar a face de Deus todos os dias, todos os momentos. Assim como o medo chegou para Davi, o medo também chega para qualquer um de nós. Alguém já teve medo? Alguém está com medo nessa noite? Amanhã talvez vai surgir algo na vida de alguém e vai vir o medo na vida daquela pessoa. O medo às vezes cessa, às vezes minimiza. Não sei de qual forma chega na tua vida, mas chega. Mas da mesma maneira que o medo chega na vida de Davi, também Davi confiava em Deus, e nós temos que fazer o mesmo, confiar em Deus. A confiança vai fazer toda a diferença. A confiança vai fazer com que nós continuamos a andar
por esse caminho, por essa vida que é passageira. A vida é um sopro. A vida é muito rápida. Para alguns ainda é antecipada ainda mais. Quando Deus recolhe alguém, principalmente alguém novo. Mas a vida é rápida para todos nós. A vida é muito curta para ser pequena. E para não ser pequena, nós temos que andar com o nosso Deus. Porque a coisa grande não está aqui nessa terra. A coisa grande está no céu, preparada para nós. Porque Jesus Cristo nos preparou um lugar bom. O inferno é ruim. Parece que é algo bom, né? O diabo não aparece para ninguém de chifre, rabo vermelho, sangrando. Ele aparece bonito. Ele aparece com novidades que parece que, diz uma história, né? A campanha política, né? Já viram essa história? O diabo pega uma pessoa e leva no inferno e mostra tudo gramado verde, churrasco, bebidas. Aí ele vai para o céu e parece que no céu não é muito agradável para aquele homem. Aí ele fala, obrigado pela oportunidade de vir para o céu, mas eu vou para o inferno. Aí chega lá, quando abre o elevador, né? Tudo fogo, um diabo brigando com o outro, com um garfão desse tamanho, alfinetando um ao outro. Aí o homem fala, mas viu, não é esse inferno que vocês me apresentaram. E um dos diabos fala assim, nós estávamos em campanha política. O diabo ilude. O diabo, ele tenta mostrar principalmente para o povo que é de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que com ele é melhor, mas é nada. Deus veio para dar vida e vida com abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitos pais estão deixando os filhos nas mãos do diabo. E quando você quiser tirar, vai ser tarde. Então, busque trazer seu filho para a igreja. Busque mostrar para ele que esse caminho é o melhor. Porque senão lá na frente você vai chorar. Lá na frente você não vai conseguir trazer. Essa é a realidade. Então nós temos que colocar isso no nosso coração, na nossa mente, conscientizar o nosso próximo. Assim como Davi teve medo, Davi também confiava. Assim como o medo chega nas nossas vidas, a confiança tem que permanecer. Se nós colocarmos medo e confiança, o peso maior tem que estar na confiança. Mesmo que o medo às vezes venha, a confiança está mais forte, está mais pesada. E a confiança vai nos fazer ficarmos firmes, fortalecidos na presença de Deus. Porque se o peso maior estiver no medo, vamos desanimar, vamos ter depressão, vamos ter a crise do pânico, vamos querer morrer. Muitos crentes estão querendo se suicidar, porque o medo se tornou mais pesado que a confiança. E não tem que ser assim, a confiança tem que ser um peso maior. O que faz o medo cessar ou minimizar? Voltando ao Salmo 27. A primeira coisa que faz o medo minimizar, cessar, não ser mais pesado que a confiança, é viver na presença de Deus. Viver na presença de Deus não é ter Ele aqui somente nesse culto. Esse culto é para nós nos ajuntarmos como irmãos e adorarmos aquele que é, que era e que há de vir. É momento. Não é nem 2 horas que nós ficamos aqui. Mas viver na presença de Deus é viver no seu trabalho, na escola, no meu trabalho, ou se eu estudasse onde eu estudaria, na rua, em casa, triste, alegre, não importa a situação, importa que temos que viver na presença de Deus.
verso 4 do Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Olha o que Davi está dizendo, que uma coisa ele pediu ao Senhor. Não pediu ouro, não pediu prata, não pediu carros, não pediu casas. Ele pediu que ele pudesse, e ele procurava isso, estar na casa do Senhor todos os dias. A igreja não é aberta todo dia, então nós temos que pedir a Deus que nós possamos ter a casa dele em nossa vida. Então é na sua casa, que é a casa de Deus, é no seu trabalho, que é a casa de Deus, é na igreja, que é a casa de Deus, é na escola, que é a casa de Deus. Em todos os lugares venha ser a casa de Deus nas nossas vidas. Viver na presença de Deus é o primeiro ato para que o medo venha a ser cessado ou minimizado ao menos. E no mesmo verso 4, a segunda coisa, buscar a orientação de Deus, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Já viu quando nós oramos? Senhor, seja feita a tua vontade. Olha lá, virou pastor. Quis falar, o outro virou presbítero, o outro virou diácono, não é assim? Então, seja feita a tua vontade. Então tem que ter convicção. Tem que tomar cuidado o que vai pedir, mas uma coisa é certa. Continue orando, seja feita a sua vontade, Deus. Porque a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Não vai ser um fardo. Esses dias nós fizemos uma podcast, nem foi publicada ainda, né? E nós entrevistamos o seminarista Samuel. Coitado. E nós perguntamos várias coisas. E uma das perguntas que eu fiz para ele é se ele foi para o seminário por pressão, por livre e espontânea pressão, ou ele sentiu o chamado, porque quando ele, quem conhece a história deles, né, são quadrigêmeos, né? E alguém disse que o Samuel seria separado para o ministério pastoral. E os pais dele contaram isso e ele foi para o seminário nesse ano. E eu perguntei, mas você foi porque seus pais falaram, Deus falou, hein? Vai, senão Deus vai quebrar suas pernas. Não falou nada disso. Aí eu perguntei, mas você foi, mas com convicção? Ele, sim, ardeu no meu coração. Quando nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade, o nosso coração arde. O nosso coração se alegra. Não vai ser um mar de rosas, mas uma coisa é certa, a presença de Deus é garantida nas nossas vidas. Se Deus colocou você para ser vendedor, para ser comerciante, para trabalhar na prefeitura, que seja feita a vontade de Deus onde você está. Se você vende sapatos, glorifica a Deus, vendendo sapato, pregando o evangelho de Jesus Cristo lá. Se você é enfermeiro, se você é médico, se você é motorista, o que importa é que a maior providência é a presença de Deus constante nas nossas vidas. Eu não estou aguentando. Deus está com você? Vai aguentar sim, se confiar nele. Se o peso da confiança for maior que o peso do medo. Então Davi buscava a orientação de Deus. E nós prosseguindo nesse salmo maravilhoso, nós vemos que nos versos 7 e 8, o terceiro ponto é a oração. E Davi ele diz, ouve a minha voz
quando clamam. Ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, Davi dizia. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. É na oração. A oração é diálogo. Não é só nós que falamos. Nós falamos e Deus responde. E Davi tinha convicção disso. Essa convicção a igreja tem que ter. Nós oramos, pedindo, buscando, e Deus responde. E não é só sim, e não é só não, e não é só espere. Mas desses 3 pontos, uma hora Deus vai falar sim, uma hora Deus vai falar não, uma hora Deus vai falar espere. E é na confiança que nós vamos esperando. É na confiança que nós vamos nos fortalecendo. É na confiança que nós chegamos e falamos, meu Deus, seja feita a tua vontade. Tá doendo, mas eu aguento mais um pouco. Porque Deus sabe os nossos limites. Para nós falamos, não, chegou o limite, né? Mas se Deus saber, e Ele sabe, né? Que Ele sabe todas as coisas, que o seu limite ainda dá um pouquinho mais, pode ser que esse pouquinho mais vai. Mas a convicção é que Ele está nas nossas vidas todos os dias. Todos os momentos. Então nós vemos que o que faz o medo cessar ou minimizar é viver na presença de Deus, é buscar a orientação de Deus, é orar a Deus. Que exemplo de vida esse Davi nos dá. E a Bíblia é tão clara que nem no erro dele foi ponto, né? Deus mandou registrar o erro dele para que nós venhamos aprender que o erro traz consequências ruins. E o 4º ponto, esperar em Deus, que é o verso 14. Mas antes disso, deixa eu ler o 10. Tem que ler na íntegra esse salmo, é maravilhoso. O 10 ele diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Alguém um dia já desanimou você, já desamparou você, já deixou você para trás. Não é assim? Talvez você deixou alguém para trás. Falha humana. Mas o Senhor te acolheu e o Senhor continuará nos acolhendo. Já viu que às vezes as maiores decepções são de pessoas que você mais confia? Mas maldito o homem que confia no próprio homem nesse quesito. Nós temos que confiar naquele que é maior, naquele que é hoje, que foi ontem e sempre será o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E Davi continua: ensina-me o teu caminho. O caminho de Deus não é ensinado em um dia, em uma semana, em um mês. O caminho do Senhor, ele vai sendo ensinado nas nossas vidas até o fim. Até quando nós deitarmos para morrermos ali no leito, ainda Deus vai estar ensinando o caminho dele. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Qual certeza, Davi tinha? Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Deus é bondoso. Tem pessoas que já viram a bondade dele. Tem pessoas que vão ver a bondade dele. Espera no Senhor, porque ele é bom. O
Quarto ponto, espere no Senhor. Verso 14. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Esperaremos em Ti, Senhor. Esses 4 pontos é uma engrenagem. Você não consegue separar. Então, para quem vive na presença de Deus, busca a orientação de Deus. E ora a Deus. E espera em Deus, é uma engrenagem. Coloca isso no teu coração. É viver na presença de Deus, é buscar a orientação. Já pensou nós vivermos na presença de Deus e não buscarmos a orientação dEle para as nossas vidas? Não tem lógica, não tem nexo. E nós, vivendo na presença de Deus, nós temos diálogo com Ele. Já viu o filho e o pai que não se conversam? É mudo. A Giovana, ela foge de mim. Ela não dá o braço a torcer. Aí eu chamo ela, vem aqui. Aí agora eu tô chamando ela de Mo. Ela tá doida. Mo, de amor. Vem aqui, meu mozão, dá um beijo no pai. Mas dá pra ver que ela tem ciúmes até da cachorrinha. Mas ela não dá o braço a torcer. E eu tento estimular ela vir me abraçar, mas é uma dificuldade. Teve um dia que eu falei, você não vai comer chocolate hoje, se você não me der um beijo e me abraçar. Não pode, né? Fiz brincando, explicando. Mas nós temos que ter comunhão com nossos filhos, os filhos com os pais. Temos que ter isso. Com Deus é a mesma coisa. O Senhor da minha casa não sou eu. Eu sou o cabeça da minha casa, biblicamente. Mas o Senhor da minha casa é o Senhor Jesus. O Senhor da tua casa, igreja, tem que ser o Senhor Jesus. Se alguém estiver falando alguma coisa que você não concordar, sendo que Deus não concorda também, você fala, mas o Senhor não aprova isso. Então com Deus tem que ter essa comunhão. Temos que orar, temos que buscar a orientação dEle, temos que viver na presença dEle, temos que esperarmos em Deus, porque quem espera em Deus se anima, quem espera em Deus tem estímulo para caminhar mais, para vir empolgado. Hoje tem culto, aleluia. Ixi, hoje eu vou lá porque Luiz Fernando, meu pai, estou dando um exemplo, tá? Se eu falar que não vou, semana inteira. Ô pai, vamos para a igreja, hoje tem culto, aleluia. Eu tenho vida, eu tenho esperança, eu estou respirando. E lá, nós vamos prestar culto para aquele que está aqui em casa, está lá na minha escola, está lá no meu trabalho. Ele vive. Ele é o Deus da minha vida, eu amo Ele. Nós temos que ter estímulo. E quem espera no Senhor se anima, tem estímulo, tem garra. Essa geração precisa se encontrar com Cristo, ter experiência com Cristo. Esses adolescentes não estão sendo fáceis. Esses dias alguém falou na internet, vai entrar em extinção os médicos, os advogados, os operadores de máquina, porque agora a moda é só youtuber. Imagina. Imagina teu filho, tua filha fala, tô doente. Ah, vamos lá no youtuber. Tudo youtuber agora. Eu vou virar youtuber também. Vou largar o emprego. Luiz Fernando também, vamos fazer uma sociedade lá. Nós não precisamos de nada novo. Nós precisamos voltar aos princípios bíblicos. Para ser uma igreja forte, com a presença de Deus. A igreja pedindo orientação a Deus, orando a Deus, esperando em Deus, porque de fé em fé, de glória em glória, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Alguém já teve medo?
Eu gostaria de pedir para você ficar de pé. E como nós não podemos nos aglomerar, então você vai ficar aí mesmo. Eu poderia pedir para você vir aqui na frente, mas vai dar na mesma. E você vai pedir a Deus o que você quiser, mas que seja segundo a vontade de Deus. Nós vamos orar. Nós vamos buscar a face daquele que é o mais importante, espero eu, na sua vida e na minha vida. Não é seu marido, não é sua esposa, não é teu filho, não é teu patrão que é mais importante. Não é o teu salário, não é o teu carro. Não é a tua casa. O mais importante é aquele que foi ao céu, está no céu e nos deu esperança de salvação. Cristo Jesus, o nosso maior tesouro. E nós vamos caminhando com Ele até que Ele venha. Até que nós possamos todos os dias dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.